Boa noite. Boa noite, Sóstenes. Seja bem-vindo. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Oi, Tarsi. Eu só dando um tempinho, tô aguardando o Edilson entrar na live também, pra gente iniciar a atividade de hoje. Bem-vinda, Genilda. Boa noite. Rosemi. Sejam todos bem-vindos. Tá bom, tá? Você espera o milho. Para quem tá chegando, tô no aguardo do palestrante. Então, assim que ele entrar na live, a gente faz a inclusão dele na chamada, né? Boa noite, seu Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Eduardo. Dona Antônia, Marivaldo, que bom ver vocês. César, Jaqueline, boa noite a todos. Estou no aguardo do Edilson para a gente iniciar a chamada. Bem-vinda, Ângela. Obrigado, seu Assis. Oi, Jéssica, Liana, boa noite. Boa noite, gente. Vou aqui incluir a Dilson na chamada, tá? Só um minuto. Para Eduardo.
Graças a Deus, a Adilson entrou. Então, Eduardo, essa sugestão vai ficar para uma Boa noite. Saúde e paz, meus irmãos. Boa noite. noite, Adilson. Boa noite Somos para nós, os semi-alfabetizados tecnológicos, que vamos catando os pontinhos, os botões para apertar. Admito que já estava batendo um pouco de desespero, Né? mas vamos iniciar, né? Boa Vamos noite a sim. todos, sejam bem-vindos, né, para mais uma noite de reunião. Hoje nós temos o Adilson, trabalhador da nossa casa, já fez lives aqui várias outras vezes. Hoje com o tema do capítulo 5 do Evangelho, o item é o 24, a verdadeira desgraça. Para iniciar, eu vou fazer uma breve leitura do livro Decisão, psicografia de Antônio Badu Filho, pelo espírito André Luiz. A mensagem é de número 8, intitulada Paciência. Na hora mais difícil, em que sentes no coração os espinhos do desgosto, não duvides da bondade divina, anotando que através do sofrimento e da provação, o Senhor te pede um pouco mais de paciência para que a lágrima de hoje seja o sorriso de amanhã. É com essa mensagem que eu peço para vocês que pensem fortemente em Deus, para que a gente possa dar início ao trabalho com a nossa prece. Pai de infinita bondade e amor, estamos reunidos para mais uma noite de reunião, para mais uma noite de estudo dessa doutrina consoladora, que os ensinos que nos serão enviados essa noite sirvam de consolo, de alento para as nossas dores. Que os pensamentos emitidos por cada um desses que estão sintonizados com os teus ensinos sejam enviados àqueles seres que estão hospitalizados, os que estão nas ruas, nos cárceres, que todos esses irmãos sintam os benefícios dessa noite de estudo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da reencarnação. Que nós possamos seguir na trilha do bem, auxiliando e nos renovando. Que assim seja. Que assim seja. Bem, Adilson, com você a palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. Um feliz São João, não é? Estamos em plena festa do Santo João, né? O João Evangelista, que São João Batista, que foi um parente muito próximo do Cristo e que anunciou para o mundo que os olhos dele viam o grande mensageiro do amor, né, reencarnado, enviado pelo próprio Pai. E a primeira mensagem de João é: ide com ele. Vocês que me seguem agora, deixem-me, pois o que eu vim fazer já foi feito, agora é com ele. Sigam-no e fazei tudo o que ele vos disser. E aí todos vão atrás do Cristo. Esse momento, né, que a missão de Jesus começa para o mundo no sentido do seu anúncio. Então, é com o anúncio desse Cristo, é o anúncio desse João Batista, o que disse que não era digno nem de desamarrar as sandálias do Cristo, que nós temos a honra de, mais uma vez, compartilhar da nossa casa de oração e trabalho com todos aqueles que adentram a nossa casa, e hoje nós adentrando a casa de todos vocês. Aqui na minha visão espiritual eu estava vendo as cadeiras sendo montadas, um grande pátio imenso sendo montado, e uma leva de espíritos chegando para nos ouvir, a todos, guiados pelo nosso grande irmão Jorge, né? Nosso guia espiritual maior, o nosso orientador da nossa casa, a toda a rede de espíritos que ele orienta para nos ajudar. Nós agradecemos a oportunidade
e quero começar na leitura de hoje, no estudo de hoje, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24, que me foi indicado, não é? Bem-aventurados os aflitos, que vem de uma grande mulher, que vem em vida, foi uma grande pensadora, uma das maiores que a pátria francesa já teve, e eu quero iniciar as nossas reflexões em oração de uma grande poetisa para uma outra grande poetisa, que foi Delphine de Girardin, da qual a mensagem de hoje será tirada, será analisada e estudada minimamente por nós. Em oração, nos diz a grande poetisa Alta de Souza, no livro Alta de Souza, mais uma leva das mãos sagradas de Francisco Cândido Xavier. Em oração, generoso pastor divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece, atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite da agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença no abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera, deixa-nos sob o jugo dos teus laços. Dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Com esse poema, com essa oração de Alta de Souza, que vem muito a calhar num momento em que nós, humanos, estamos caminhando para um momento de grande mudança, mesmo com dor, com sofrimento. Como foi feito o anúncio de João Batista para pedir que aqueles que o seguiam agora sigam sigam o Cristo, que ele já estava preparado. Alta de Souza nos pede para seguir os passos do Cristo, para esse amor imortal que está aí, para esse amor imortal que nos espera, porque nós já somos esse amor imortal do Cristo. Então, na noite de hoje, nós vamos refletir, através do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa codificação espírita, o item A Verdadeira Desgraça, como está em algumas obras. Algumas obras se encontram como na que eu tenho em mãos, né, que é da ID Editora. A tradução do item 24 do capítulo 5 se intitula Infelicidade Real, e em algumas obras nós temos identificada como a desgraça real. E aí, no tema que me foi colocado pela publicação de Tamires, está a verdadeira desgraça. Item 24. Me permitam a leitura para as nossas ponderações na noite de hoje. Item 24, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Não esqueçamos, é o maior de todos os capítulos, segundo maior de todos os capítulos do nosso Evangelho, só ficando atrás das preces e orações. Orai e vigiai. A carne é fraca, porém o espírito é forte. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo experimentou e crer conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens quer dizer. Os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso,
e há outras coisas mais. Se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que da própria coisa. A lei de causa e efeito. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é a realidade mais infeliz que aquele que causa à primeira vista, que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas semeia o ar dissipando os miasmas insalubres que causaram a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhes as consequências. Repito, para julgar-lhes uma coisa, é preciso ver-lhes as consequências. É assim para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem. É preciso se transportar para além desta vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Desculpem. Vou vos revelar a infelicidade sob uma outra forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento e que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus. Não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque a sua verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e o seu manto de carne, conquanto sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861, meus irmãos. Porque fiz, como sempre faço, a questão de fazer a leitura do ponto, de fazer a leitura do Evangelho, fundamentalmente para que nós cada vez mais entendamos da necessidade que se faz urgente nós entendermos, aprofundarmos e buscarmos vivenciar a leitura dos Evangelhos e o próprio Evangelho. Nós estamos nos perdendo muitas vezes diante da nossa capacidade de julgar as coisas a partir do nosso prisma. E a nossa irmã Delphine de Girardin vem nos chamar a atenção para a nossa grande e imensa capacidade equivocada
de olhar os fenômenos ao nosso redor, de observar os fenômenos da vida, sejam eles históricos, sociais, políticos e culturais, apenas com os olhos da carne. A nossa irmã Delfine de Girardin vem nos fazer refletir com a sabedoria que tinha, e aí abre um parêntese para dizer dessa grande mulher, pois nós temos também um grande hábito de lermos as obras e não buscarmos saber quem são os seus autores. Estamos cada vez mais vivendo na doutrina dos espíritos, uma leva de grandes irmãos que estão, sim, propagando a doutrina dos espíritos, mas esquecendo de anunciar quem são estes que nos falam através da codificação. Nós sabemos que temos uma grande leva de espíritos que foram célebres na literatura mundial, na filosofia, na história, na política, nas religiões. Mas temos também uma grande leva de espíritos que nós pouco ouvimos falar. Que não foram, porque não foram grandes homens e grandes mulheres, porque não foram grandes pensadores e pensadoras, grandes revolucionários e revolucionárias, não. É porque a nossa pouca capacidade de buscar os fatos da história, de aprofundarmos quem são estes pensadores. Estamos vivendo uma cultura da miniaturização da reflexão. Estamos vivendo uma cultura da miniaturização da leitura, pois estamos atrelados à pequena tela dos nossos aparelhos tecnológicos, identificados como celulares, tablets e computadores. Estamos cada vez mais viciados na não reflexão daquilo que se lê, daquilo que se busca escutar, daquilo que se busca assistir. A nossa sociedade é uma sociedade preenchida de vazio. A nossa sociedade, dita da informação e da comunicação, não se comunica profundamente. Não reflete profundamente sobre o que lê, sobre o que escreve, sobre o que escuta e sobre o que vê. E Delfine de Girardin vem nos dizer, como grande poetisa que foi, grande jornalista do seu tempo. Ela nasceu em 1804, desencarnou em 1855. Se nós quisermos buscar referências, temos dentro do site da revista semanal de divulgação espírita, O Consolador, que temos lá as biografias dos grandes pensadores, homens, mulheres e homens espíritas, ou que foram contemporâneos de Kardec. A nossa irmã Delfine foi uma das grandes amigas do codificador. Era uma das que buscava escutar a todo momento, desde o primeiro momento que ela viu o fenômeno das mesas girantes. E tanto é que era uma grande propagadora, talvez uma das maiores propagadoras do codificador e do trabalho que ele realizava naquela época em que os dois estavam vivenciando a experiência carnal. E ele, em homenagem a ela, coloca no nome das mesas girantes, Mesas Girardin. É por isso que as mesas se chamam Mesas Girardin. Como assim? Nomeou o codificador em homenagem a esta irmã que era uma profunda leitora de tudo aquilo que o nosso codificador produzia. Vinda de uma família de um pai jornalista e uma mãe da aristocracia, fizeram de tudo para que esta irmã pudesse ser uma mulher independente e pudesse realizar seus sonhos. E assim o fez, casando com um dos maiores jornalistas do seu tempo. Tanto é que o marido, o senhor Girardin, era chamado de o Napoleão da imprensa francesa. E por conta dos talentos, quando ele casou com ela já estava produzindo as grandes peças teatrais, os romances. Era uma mulher extremamente importante para o seu tempo e que desafiava todo o machismo e patriarcalismo de sua época. E aí, tanto é que ela, na literatura, ela é chamada de... Tem um codinome, tem um título que é dado a ela. Ela é chamada, na sociedade francesa,
de Delphine Girardin, a musa da pátria. Então, tamanha importância que era. Tinha uma grande amiga, que era Georges Sand, que é considerada a maior escritora francesa de todos os tempos. E um em especial, Victor Hugo, que aparece na nossa codificação. Tanto de amigos que eram, quando ele estava exilado, por conta dos posicionamentos políticos que ele assumiu, ele estava exilado, então ela fazia de tudo para estar sempre com ele e buscando as orientações, também levando para ele, por ser um grande apoiador do codificador, ela ia sempre à sua casa e deixava sempre as informações que eram necessárias para que, na ilha de Jersey, onde ele ficou exilado por questões políticas. Então pensemos, nós não estamos falando de apenas uma Delphine de Girardin. Nós não conhecemos mais da metade desses espíritos que vieram falar. E por que ela fala dessa indiferença real, da infelicidade real, e nos chama a atenção para termos o cuidado em não deturpar aquilo que está nas leis naturais. E ela, no primeiro momento que tem contato com as mesas girantes, ela acredita piamente nos fenômenos. E ela vai buscar aprofundar, e ela promovia grandes eventos com os maiores cientistas de todos os tempos. De Honoré Balzac a Victor Hugo. Políticos, cientistas, literatos, artistas de diversas ordens, para propagar as mesas girantes, para propagar o ensinamento trazido por Kardec. Tanto é, ela desencarna, né, e 6 anos depois, ela dá a primeira comunicação dentro da própria codificação que o mestre Leonês está realizando. Então esta é uma comunicação. Se nós quisermos aprofundar um pouco a história de Delphine de Girardin, indico na revista Ceareiro, do ano 19, número 127, revista Ceareiro, ano 19, número 127, nós temos, nesta revista Ceareiro, 20 páginas definindo, esclarecendo quem foi Delphine Gay, que era o seu nome de batismo, e que ficou conhecida como Madame Girardin ou Delphine Girardin. Então são 20 páginas relatando todos os momentos da vida dela, até o seu desencarne na ilha de Jersey, quando ela foi visitar Victor Hugo, e lá ela promoveu também os fenômenos das mesas girantes. Então, qual é o chamado de Delphine de Girardin para nós? Por que nós estamos ainda olhando aquilo que está na cotidianidade, ainda com o olhar da carne, a fome, a tristeza, a miséria, as lágrimas, a dor? Se nós pararmos para analisar as nossas lives, os nossos encontros, as nossas reuniões virtuais, quais são os tópicos que estão sendo tirados, estão saindo, quando se abre o Evangelho para nos promover esse momento, esse reencontro? Reflexões profundas sobre o nosso tempo. Reflexões profundas sobre as nossas condições enquanto espíritos encarnados, que não estamos vendo o fenômeno que nos acontece, a pandemia, com o olhar dos espíritos, com o olhar de espíritos reencarnados, mas ainda com o olhar humano, com essa capacidade limitada de julgarmos aquilo que só chega aos nossos olhos. E o que é que o Espírito Emmanuel nos chama a refletir? Tudo o que nós sabemos e o que já aprendemos é infinitamente menor do que aquilo que estamos por aprender. Repito, tudo o que nós sabemos e o que já aprendemos e conhecemos é infinitamente menor do que aquilo que estamos por aprender. E olhe que o Espírito Emmanuel não nos fala apenas da nossa capacidade, a nossa condição existencial de espíritos eternos, mas daquilo que está aos nossos olhos, daquilo que salta às nossas pupilas. Percebam?
Então nós estamos ainda, mesmo como espíritas, que já temos acesso a essas reflexões, nós ainda estamos vendo os fenômenos com os olhos da carne. Estamos divulgando e compartilhando com os nossos irmãos a letra que mata. Então, vamos lá. Vamos entender. Quando a irmã nos coloca que nós olhamos a dor, o fogão vazio, a miséria, a perda de crianças, a enfermidade, as lágrimas que vertem os nossos olhos, aqueles que estão no féretro, que estão sendo sepultados neste momento a milhares e milhares, ainda com os olhos do orgulho e da vaidade. Quando vemos a tempestade, que para nós é uma tempestade que nos atrapalha a sair ao trabalho, que nos molha os pés, os sapatos e as sandálias, que nos deixam encharcados, é a mesma água que limpa os miasmas que nos cercam no campo físico e no campo extrafísico, quando nós ainda não enxergamos. Para julgar uma coisa, é preciso ver-lhe as consequências. Nós somos e fomos criados por uma nova religião a partir do século XVII, que permeia o século XVIII, se aprofundou na Revolução Industrial e na construção da lógica liberal que fundamentou o mundo no século XX, que se chama mundo capitalista, que é a religião da incredulidade, que é a religião do materialismo, que é a religião do egoísmo, que é a religião do individualismo, entendendo o consumismo como aquilo que pejora, que diminui. Nós estamos vivendo um momento de recrudescência profunda da nossa condição humana. Mas o Cristo nos alerta sempre. Os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Seria melhor para estes que amarrassem seus tornozelos com uma corda a uma pedra de mó e se lançassem ao mar. Para quem não compreende esta linguagem, a pedra de mó ou pedra de moer era uma lápide de pedra, duas pedras grandes polidas, e na de cima tinha um orifício central na pedra, onde eram jogados os grãos, e uma alavanca também fincada nessa pedra que estava na base, na parte de cima da base da outra pedra polida, e se moía o grão. Muitas famílias nossas do interior, a minha avó tinha uma pedra de mó, nós moíamos o nosso milho para fazer o cuscuz. Então eram pedras grandes, pesadas, sólidas. E o Cristo diz para aqueles por quem vêm os escândalos. Quando o Cristo diz os escândalos são necessários, o Cristo entendia ainda a nossa capacidade diminuta, inferior, de lidar com os problemas ao nosso redor, de lidar ainda com a nossa animalidade existencial, de lidar ainda com a nossa pequenez intelectual e cognitiva, para entendermos e lidarmos com essa experiência que somos nós, espíritos reencarnados. E é nesse momento que o Cristo nos chama a reflexão, dando ainda a nossa condição de espíritos que rogam ou que buscam o auxílio jurídico como habeas corpus do livre-arbítrio. Não é? Nós temos o habeas corpus do livre-arbítrio. Porém, não temos o arbítrio absoluto. Quem tem o arbítrio absoluto é o Cristo. E ele, nos respeitando, nos diz que vêm os escândalos. Mas seria melhor que estes, pelos quais os escândalos vêm, amarrassem essa pedra de mó nos seus tornozelos e se lançassem ao mar. Nós sabemos que o Cristo não estava desejando que ninguém se suicidasse. Mas estava nos dizendo e nos alertando, olhem, os sofrimentos
pelos quais passarão aqueles que não tiveram olhos para ver e nem ouvidos para ouvir, que promovem um escândalo, será esse, a mesma dor e o sofrimento daqueles que se suicidam, que se autocidam. Evitem esta dor. Vocês já têm o livre-arbítrio. Aprofundem essa dádiva. Eu estou dando para vocês a escolha. Estou dando o exemplo de que consequências terão. De que consequências terão. Seguindo aqui a nossa leitura. Para julgar é preciso ver. Para julgar é preciso uma coisa. Pois é ver-lhe as consequências. E assim, para apreciar o que realmente feliz ou infeliz é para o homem. O que é preciso entender felicidade e infelicidade para a nossa condição humana? É transpor a vida material. É superar a vida material. É olhar por cima da vida material. É olhar por cima da carne que dói. É olhar por cima do estômago que passa fome. É olhar por cima do corpo que está desnudo. É olhar por cima do corpo e daqueles que estão na condição de desabrigados. Obviamente, olhar por cima não significa nos tirar a responsabilidade de auxiliar, porque o Cristo nos chamou a atenção. Quando foi, mestre, que nós te demos de comer? Quando foi que nós te demos de beber? Quando foi que nós te cobrimos, te vestimos? Fomos te visitar no hospital? Fomos te visitar numa penitenciária? E o Cristo responde: foi quando fizestes tudo isso por um destes meus pequeninos. E o pequenino, meus irmãos, é o pequenino de espírito. Ainda é o espírito na sua condição embrionária evolutiva. Numa escala ainda muito difícil. É o espírito recalcitrante. Somos nós, os espíritos recalcitrantes, na jornada, saber usar o livre-arbítrio, na capacidade de olhar o Cristo dizendo: eu estou aqui, o que quereis que eu vos faça, meus filhos? Então, Cristo nos alerta. Então, eu só posso entender felicidade e infelicidade, como nos chama a reflexão Delphine de Girardin, quando eu consigo sair desta condição meramente material, meramente antropológica, material. Nós temos uma antropologia espiritual. A nossa ontologia é uma ontologia espiritual. Ela não é uma ontologia meramente humana só. Quando nós adentramos o corpo e estamos aqui há milênios reencarnando, fazemos deste momento, desta capacidade de condições de contribuir com o planeta para a sua evolução. Mas a nossa irmã Girardin vai dizer: saiamos um pouquinho de dentro de nós, nós que já somos espíritos, nos sintonizemos com a espiritualidade que nos cerca. Porém, com a espiritualidade do bem. Porque o que nós nos sintonizamos com a espiritualidade negativa não é brincadeira. Para distorcer os conceitos. Nós vivemos a era em que a verdade está sendo consumida pela mentira. Nós estamos criando jargões em outras línguas para substituir a palavra mentira. Eu tinha um professor de português chamado, e tenho, ainda está encarnado, Paulo Bezerra, da Escola Bernardo Vieira, que me dizia: nós somos uma sociedade que chegamos num patamar de americanalização da nossa cultura.
E olha que ele era professor de inglês, formado, e de literatura, e de português. Então nós estamos absorvendo práticas americanalhadas, com muito respeito a esse conceito, deixando de falar na nossa língua mentira para chamar de fake news. Estamos deixando de dizer que é uma inverdade para chamar de verdade. Há uma inversão dos papéis. Nós somos os solitários das redes sociais, que diz que nós estamos conectados, mas estamos vazios. Não temos amigos de verdade com quem celebrar, chorar a morte de um ente querido, compartilhar o aniversário. Porque não me digam que substitui um parabéns para você, palminhas, beijinhos e seu dia. Então entendamos isso. Saiamos da nossa condição. Porque o que nós estamos vendo agora, as consequências daquele processo que acontece agora, estão lá atrás. A origem das consequências daquele corpo que chora de fome, daquele corpo que está desnudo, daquele corpo que está com frio, que está aprisionado, que está adoecido, está guardado na memória perispiritual. O Espírito Emmanuel nos lembra, o perispírito nunca esquece. O perispírito nunca esquece. Então nós estamos refletindo nas nossas atitudes o nosso perispírito. Estamos refletindo nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos olhares. Mas se pensamento tem cheiro, como dizem os espíritos, palavra tem cheiro, vibração tem cheiro, então, qual é o odor que nós estamos deixando pelo caminho? Algum farejador vai encontrar. Seja ele espírito encarnado ou desencarnado. Então, qual é a fragrância que nós queremos deixar no nosso caminho existencial até o momento do nosso desencarne? Eu estou tentando deixar uma fragrância de jasmim, porque eu adoro jasmim, como essa planta que tem. Um dia eu vou ter uma casa que toda a minha cerca vai ser de jasmim. Então, essa consequência, agora, meus irmãos, a tristeza muitas vezes, a solidão, a ausência da possibilidade de gerar um filho no seu ventre, é o perispírito lembrando, busque outra possibilidade. Busque outros caminhos. Você é um espírito que veio para aprender. Se abra para o amor. Se abra para as possibilidades múltiplas desse milenar que você é. Vou vos revelar a infelicidade de uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. E eu me apaixonei por Delfim de Girardin. Vocês sabem que eu sou uma das pessoas na UNERJ que estou catalogando as mulheres espíritas que são pouco citadas no Brasil. Porque eu já estou aqui grandes contribuidoras da Seara do Cristo, que não estão nas obras oficiais. Eu quero ter tempo para começar a digitar e guardar e produzir mulheres pouco lembradas do Espiritismo. E Delfim de Girardin é uma delas, para mim. Para mim. Fui catalogar, de ontem para hoje eu saí aí catalogando tudo que eu podia dela. Estou guardando aqui, tem que ter um computador de esses espíritos que estão nos auxiliando até hoje.
Ou vocês acham que a nossa irmã Delfim de Girardin não está conosco nesse exato momento, vibrando, para que nós entendamos a mensagem dela? Também não preparou a nossa reunião. O Espírito Jorge na nossa casa e os nossos espíritos guias. Então, que espíritas nós somos? Que espíritas nós somos? É importante nós entendermos o Espiritismo vos esclareça, que o Espiritismo vos esclareça. Pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro. Sob quais holofotes a troca da palavra mentira por fake news está chegando até nós? Que holofotes, que nível moral, que nível intelectual estão chegando as informações até os nossos ouvidos, aos nossos olhos? Com que nível de moralidade e espiritualidade nós estamos trabalhando na seara do Cristo? O que nós ainda não entendemos da codificação e estamos distorcendo? Por quê? Assumimos para nós a axiologia. Nós somos axiólogos espíritas. Eu acho que Kardec pensou assim, não, vá para a codificação. Vá para obras póstumas. A nossa codificação tradicional, os evangelhos tradicionais, para ver de onde saiu. E o que é que os espíritos estão nos esclarecendo? Pegue 3 traduções diferentes. Está aqui toda marcada. É preciso. Eu não posso entender espíritos astrais. A luz, o mestre lembra, a luz foi enviada para vocês. Porém, vocês preferiram viver nas trevas? Nós não podemos mais ignorar que já é chegado o momento da transição. E não é só por conta da pandemia, não, meus amigos. A transição chegou quando o Consolador Prometido foi codificado. Quando o Espírito da Verdade disse... os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalha-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Nunca leu o prefácio da codificação e do Evangelho segundo o Espiritismo. Me perdoem, meus amigos, mas Delfine de Girardin, a nossa irmã, grande mulher, grande intelectual e grande auxiliar do nosso mestre Leonês, fazer o espírito. O que é que o espírito... Albino Teixeira nos faz refletir sobre o discernimento. Porque eu só posso discernir sobre algo, eu só posso julgar sobre o que é dor, sobre o que é sofrimento, sobre o que é melancolia, sobre o que é a tristeza, a infelicidade real, a dor real, o sofrimento real. Quando eu vou olhar profundamente as causas e efeitos daquele fenômeno. Porque o Espiritismo já nos diz que só podemos viver como espíritos reencarnados e espíritos espíritas, como não lembra o Dr. Bezerra de Menezes, analisando causa e efeito. Causa e efeito. Discernimento, lição 34, da autores diversos. Albino Teixeira nos diz, alimentar e alimentar, a larva também se alimenta, carregando aperfeiçoado sistema digestivo. Vestir e vestir. Certas aves também ostentam plumagens que causam inveja aos figurinistas e procriar.
O tatu também procria, utilizando primorosos recursos genésicos. Obedecer e obedecer. O cão também obedece, quase sempre demonstrando fidelidade até o sacrifício, maior que muitos de nós humanos. Triunfar e triunfar. Também surgem cavalos, cujas vitórias no prado são celebradas com regozijo público. Sofrer e sofrer. O boi também pega os mais elevados impostos com carinho, no curral, sendo bem alimentado para depois ser levado ao matadouro para fazer parte dos nossos pratos suculentos. Imitar e imitar. O símio, os macacos, também imitam com extrema habilidade muitas das manifestações visíveis da inteligência. Organizar a abelha também edificam verdadeiros impérios de harmonia coletiva. E tem um porém, uma formiga não deixa a irmã dela para trás quando a gente pisa no caminho que elas estão passando. Ela larga a comida, pegando e leva o irmão nas costas dentro do cemitério do formigueiro. Em verdade, meus irmãos, diz Albino Teixeira, em verdade, o homem não pode se orgulhar de semelhantes operações. Constituem igualmente com quanto seja obrigado a atender naturalmente às necessidades primordiais da sua existência. Primordiais. Razão, por isso, é o poder de expandir-se. Alguém para que a vida se eduque em torno. Discernimento, meus irmãos. Discernimento é conquista sagrada. Então eu não vou entender a maior dor. A minha dor é maior que a sua. Se alguém diz a minha dor é maior que a sua, eu só poderei entender isso ao entender causa e efeito e buscar naquele período os porquês desta frase. Estudemos e estudemos, diz Albino Teixeira. Quem recebe uma fé raciocinada para o coração e para a cabeça, qual acontece na doutrina espírita, ajustada ao Evangelho de Jesus, adquiriu o mais alto instrumento que se pode obter do mundo para construir em si mesmo a elevação de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Jesus sempre anda por caminhos tortuosos, mas torto não é Jesus e sim um caminho, pois em cada curva da existência encontramos não só os caminhos tortos, como o próprio Cristo torto, entortado pelos humanos, por nós cristãos. Oi. Só para te avisar que a gente está se aproximando do término, você tem uns 4 minutinhos. Ok. Então, nós não podemos criar uma doutrina dos espíritos particular para satisfazer os nossos desejos. Nós não podemos propagar aquilo que nós não conhecemos. Quando a doutrina dos espíritos está ajustada no Evangelho de Jesus, está ajustada na codificação espírita, aí não vai sobrar espaço para a axiologia, meus irmãos. Não vai sobrar espaço para a axiologia espírita. Porque nós somos os espíritas, espíritos espíritas, como disse o nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, que diz todas as vezes: espírita, qual é a nossa missão? Espiritizar-nos, espiritualizarmos e espiritizar-nos, para agradecer esse momento, agradecer a presença de todos esses espíritos benevolentes. Hoje, agradecer a presença
da nossa irmã Delfine de nossas casas, nos nossos lares, nos ensinando que nós precisamos ter o cuidado com os nossos olhares, com os nossos julgamentos, quando vemos os fenômenos que estão aos nossos olhos. Olhemos com os olhos do Cristo, falemos com a boca do Cristo, enquanto é dia. Enquanto é dia, para não vir, né, as nossas trevas pós-encarnação, desencarne. Enquanto é dia, comecei com Alta de Souza, outra grande poetisa potiguar, espírito Alta de Souza que se faz presente no nosso encontro. Enquanto é dia, segue os passos do mestre enquanto é dia. Sobe do escudo, vale para o monte. Sobe do escuro vale para o monte. Que a lágrimas te aponte, essa que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte, estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, deixai brilhar a vossa luz. Enquanto há sol, avança na subida, de alma desfalecendo e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Seja a luz a recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sob a treva. Meus queridos e amados irmãos, muitíssimo obrigado a esta casa de oração e trabalho que nos recebe. Muitíssimo obrigado a esses espíritos que nos guiam e ao Cristo de Deus, ao Mestre amado de todas as horas, a Delfine de Gerardin, nossa irmã espiritual, possibilitou essas humildes reflexões, nos dizendo: olhai com os olhos do Cristo, falai com a boca do Cristo, vivei com o Cristo. Pois a codificação nos diz: vede Jesus. Qual o maior exemplo que a humanidade vai e necessita ter para avançar, melhorar, evoluir? Os Espíritos respondem: vede Jesus. Vejamos Jesus em nós e nos irmãos que nos cercam. Muita paz a todos, meus irmãos. Muita paz, muito obrigada, Adilson. Obrigada a presença de todos, que possamos estar reunidos também para a próxima palestra, na próxima semana. Uma noite de paz, de muita luz para todos vocês.